porque estamos recebendo hoje, no nosso Radar 95, o secretário de Planejamento de Natal, o secretário Wagner Araújo. Seja muito bem-vindo ao Radar 95. Boa noite, secretário. Muito boa noite, amigos da 95, aqui todos na bancada e você que está aí no carro, em casa, acompanhando aí e se atualizando das notícias. É com muita alegria e satisfação que nós estamos aqui à disposição. Muito obrigado pela sua participação, por ter aceitado o nosso convite. Temos muitos assuntos para tratar, mas vamos começar falando dessa organização da gestão, principalmente para os próximos anos, com base nas autorizações dos empréstimos que foram aprovados neste semestre na Câmara Municipal do Natal. Eu queria que o senhor fizesse um balanço de quantos empréstimos, quanto montante de empréstimo que a Prefeitura já tem pela Câmara, autorização para poder contratar. Muito bem, nós até uso mais o termo financiamento, porque empréstimo é mais uma coisa que você toma emprestado para devolver amanhã, e financiamento é um investimento que é feito, que também tem uma necessidade de ser reembolsado, mas é ao longo de 25 anos, de 30 anos. Tem mais tempo. Com mais tempo, com 5 anos de carência, com a condição de encargos de juros bastante diferenciada, bastante baixa para os padrões brasileiros, cerca de 6% ao ano. E de uma forma em que aqueles investimentos que você faz com esse financiamento, eles vão se pagando, eles vão viabilizando o aumento da receita e da arrecadação do município a ponto de pagar aqueles encargos que foram assumidos com esse financiamento. Na verdade, o prefeito Paulinho, desde o início da gestão, apresentou à cidade um plano de investimento chamado Natal para Frente Natal, que é exatamente o plano plurianual que foi aprovado na Câmara, que previu a realização de um conjunto de obras estruturantes na cidade. Natal, ao longo dos últimos tempos, talvez mais de década, ficou travada no tempo, principalmente comparando com as nossas concorrentes cidades, capitais nordestinas que concorrem diretamente com o Natal sobre a questão do turismo, de atração de fluxo turístico e atração de investimentos. Nós perdemos aí um pouco o ranking aí para cidades antes, já há algum tempo já para Fortaleza, Recife, e mais recentemente para Maceió e João Pessoa, que era a lanterninha, e vem aí passando Natal nessa coisa da atratividade turística, E isso se deu porque Natal não realizou ao longo dos anos, dessa última década, investimentos estruturantes. Uma cidade que vive do turismo não pode abrir mão de ter praias urbanizadas, limpas, estruturadas, para que de fato realmente possa atrair o turista de fora do Brasil e fora do Brasil. E infelizmente nós ficamos assim. Quando já foi agora na última gestão do prefeito Álvaro, ele conseguiu realizar investimentos, a própria engorda e uma série de intervenções na área urbana da cidade que me deu uma melhorada, Ele fez isso porque contou com recursos daquelas emendas, contou com o apoio do governo federal, que tinha ministros potiguares, no caso o ministro Rogério, que foi um espaço fiscal de apoio financeiro que Natal teve. Na atual gestão, o prefeito Paulinho não está tendo, claro, o mesmo apoio financeiro que teve Álvaro, e naturalmente precisou recorrer a outras opções para realizar esse plano de investimento, que no caso são esses financiamentos. E esses financiamentos Natal estava sem poder ter acesso, porque também tinha um problema estrutural da área de contábil, fiscal do município, que impedia Natal de conseguir ter acesso a qualquer recurso, qualquer financiamento. É aquela questão do CAPAG? A questão da CAPAG. Tinha uma nota, então Natal conseguiu mudar essa nota, é isso? Isso, Natal tem uma nota C no CAPAG, são 3 notas, A, B ou C. A pior é a C, e com a C é como se você estivesse no Serasa. Sim, nome sujo. No SPC, tá com nome sujo, não consegue fazer empréstimo, não consegue comprar nada, não consegue ter acesso a recursos. Então, a primeira tarefa do prefeito foi justamente solucionar esse problema, que é antigo, Natal era a única capital do Nordeste, uma das poucas do Brasil, que tinha CAPAG-C, o que era um certo vexame até. E aí ele teve que resolver isso. Ele fez uma série de mudanças de medidas de contenção de gasto e controle de gasto para deixar as contas em ordem. E ao lado disso, enquanto a gente espera a saída dessa nova data, que ocorre a cada ano, no fechamento do ano, a publicação dos balanços que vão ocorrer lá para abril,
Enquanto isso, ele buscou uma medida alternativa para resolver esse problema da Capag, que foi a adesão do município a um programa de promoção do equilíbrio fiscal, que é o PEF, né? Que é uma medida que o Tesouro oferece como opção para aqueles entes, tanto estados quanto municípios, que não conseguem sair dessa Capag C, ou enquanto não conseguem sair, que ele faz um pacto com o Tesouro, se comprometendo a adotar algumas medidas de equilíbrio fiscal, e com isso o Tesouro libera o município a ter acesso ao financiamento. Então, foi isso que aconteceu. O prefeito abriu essas frentes, uma de solucionar esse problema da Capag, a adesão ao PEF. Por outro lado, já em par e passo aí, já iniciou ali as negociações com instituições financeiras, como o Banco Mundial, como o BID, como o BNDES, e com isso ele conseguiu está conseguindo contratar esses financiamentos, né? E o resultado final para o natalense, para Natal, é exatamente um grande volume de investimentos em obras estruturantes para resolver os problemas de drenagem, para resolver os problemas de trânsito, transporte, mobilidade, para pavimentar ruas, né? Para urbanizar as praias. Secretário, deixa eu só lhe interromper para a gente fazer uma espécie aqui de extrato, né? Desses investimentos todos, porque são, para a gente deixar claro aqui para o nosso ouvinte, né? Não é um empréstimo global que vai ser feito muita coisa, não. Cada empréstimo tem a sua finalidade, não é assim? Exato. Então vamos explicar aqui para o nosso ouvinte para que vão servir, né, esses financiamentos. O financiamento do Banco Mundial, por exemplo, vai servir para isso, e daí por diante do PEF vai servir para outra finalidade. Vamos explicar esses pontos aí para o nosso ouvinte. Perfeito. Só antes, concluindo rapidamente, sim, é que então o prefeito apresentou à Câmara Municipal um plano de investimento e apresentou lá quais eram as medidas necessárias, as leis para autorizar a adesão ao PEF, uma lei para autorizar um financiamento com o BID, BNDES, outra com o Banco Mundial, e agora mais recentemente com a Caixa Econômica aí do PAC FGTS. E conforme a sua pergunta, Marcos, nós temos assim, um financiamento com o Banco Mundial é para a infraestrutura de assistência social, né? Hoje, Natal não tem uma rede própria de assistência social, os CRAS, os CREAS, o Centro Dias, o Centro para Idosos, os espaços de acolhimento das pessoas em situação que chama de vulnerabilidade, ou seja, aquelas pessoas que precisam de ajuda, né, que estão passando por uma situação de dificuldade, mães, mulheres, às vezes vítimas de violência doméstica, né, criança que precisa de ter um acolhimento diferenciado, espectro autista, pessoas idosas que também às vezes ficam meio que no abandono. Então, hoje em Natal esses serviços são oferecidos em prédios locados. Esses serviços são oferecidos em prédios locados. E aí a Salvo engano, são 40 e poucos prédios, né? São 42 novos prédios. Então, assim, a prefeitura vai fazer uma rede própria e vai criar uns centros integrados em cada zona da cidade. Serão ao todo 4 centros integrados de acolhimento e de prestação de serviço de assistência social. Então, por exemplo, esse financiamento, eu estava falando há pouco tempo que esses financiamentos, eles se pagam, né? Nesse caso, o gera uma economia, né? Gera uma economia. Além de gerar uma grande melhoria, um grande impacto de melhoria para o serviço, no caso do serviço de assistência social, gera uma economia dos recursos próprios que o município desembolsa todo ano, e não é pouco, para a alocação desses prédios, para manutenção. Às vezes são prédios precários, que precisam de uma manutenção constante. Então, com prédios novos, você deixa de gastar com aluguel e deixa de gastar com manutenção, e esse recurso é exatamente o que a prefeitura economiza para honrar com o financiamento ao longo do tempo. Esse último que foi aprovado na Câmara, acho que mais de 600 milhões. 660 milhões. A ideia o prazo para início do pagamento é até 5 anos, né? A prefeitura pretende iniciar antes esse pagamento? Não, a prefeitura vai seguir aquilo que for definido no programa, né? E aí, dando sequência à pergunta de Marcos. Então, um financiamento é esse, o outro é um do BID, BNDES, que é para criar uma grande rede de operações urbanas com monitoramento, com câmeras de reconhecimento facial, com semáforos inteligentes que fazem uma análise com sensores da quantidade de veículo que tem em cada via do cruzamento, e vai liberar aquela que está em maior quantidade. Às vezes uma via que não tem nenhum carro, ela fica fechada, quando o carro chega ele abre, e assim por diante. E esse programa que você mencionou é exatamente o maior dos financiamentos, que é para as grandes obras de infraestrutura, né? A Via Mangue, que é um compromisso do prefeito, ligando as duas pontes de Igapó a ponte da Redinha, Nilton Navarro,
que aliás o prefeito vai nessa quinta-feira, cerca de 14 horas, ele vai estar lá acompanhando o início, né, os levantamentos topográficos que vão iniciar aí para a elaboração de projeto. A urbanização de Ponta Negra, com drenagem, com tudo que for necessário, a construção de parques, tanto o parque do Jiqui quanto esse parque linear da Roberto Freire, as obras de drenagem para resolver definitivamente esses problemas de alagamento que ocorrem em Natal e que tem ocorrido cada vez mais aí com as mudanças climáticas, e uma série de outras obras, né? O Sanvale, Wagner, drenagem de pavimentação. Eu acredito que não esteja incluído nesses recursos, mas o município tem, não tem, de onde é que vem, se vai vir recurso para terminar ali o hospital municipal. Logo que assumiu, o prefeito constatou que de fato não havia uma fonte de recurso definida para o hospital, que está com a primeira etapa concluída, entregue. Faltam alguns ajustes para entrar em funcionamento, mas tem uma segunda etapa que ainda demanda recursos da ordem de 110 milhões de reais. E o prefeito fez um pleito ao Ministério da Saúde para incluir essa obra no PAC da Saúde, para que tivesse uma segurança financeira para a conclusão dessas obras. Até agora ainda não obtivemos resposta do ministro da Saúde. Enquanto isso, o prefeito está buscando fontes alternativas, algum recurso próprio, emendas parlamentares, para ir dando sequência. Então não existe ainda recurso para continuidade, recursos garantidos. Existe esses pleitos. Para continuidade até existe, né, por conta dessas emendas, desse recurso que o prefeito está alocando, mas não há um recurso assegurado para a conclusão da obra. Isso está sendo aguardado aí, essa resposta em relação à inclusão desse hospital do PAC. Secretário, eu queria voltar nas outras obras de investimento, na Via Mangue, as outras que o senhor citava, porque quando a gente questionou aqui alguns vereadores da situação em relação aos empréstimos, às autorizações de financiamentos, né? Agora que a gente aprende o termo mais adequado, a gente passa a usar o termo adequado. E muitos falaram que é apenas o início de um processo, né? Que é o início da autorização, que é um processo longo, um processo de muitas etapas e que não tem nem a garantia de realmente ter o recurso, porque o município precisa preencher alguns protocolos, alguns requisitos. Aí eu pergunto, existe uma data estimada? O município ele trabalha com algum cronograma? Quando é que a gente vai começar a ver essas obras, algumas delas, ou então a mais perto, a mais próxima, sendo concretizada, sendo iniciada? Bom, de fato, a autorização legislativa, como o próprio nome diz, é apenas uma autorização prévia com um valor estabelecido como limite, né, para que o município inicie as negociações com os bancos, né? Se você vai conversar com qualquer instituição financeira, por exemplo, com o Banco Mundial, se você não tiver autorização legislativa, ele vai dizer, você não tem autorização, né? Não dá para gente... Nem tem conversa. Nem tem conversa. Então, a autorização, ela é um passo realmente inicial, preliminar, necessário, e a partir daí se iniciam essas negociações. Nós temos sim um cronograma. No caso do programa do Banco Mundial, esse que é de 50 milhões de dólares, nós já conseguimos incluir ele na pauta de aprovação da COFIEX, do Ministério do Planejamento, que é o órgão federal, Comissão de Financiamentos Externos, que dão a autorização para o aval da União, porque qualquer instituição financeira só faz financiamento com qualquer estado ou município do Brasil se tiver o aval da União. E esse aval é aprovado por essa comissão. E nós conseguimos agora no dia 11 de dezembro, fizemos um corre aí para poder chegar nessa data com tudo pronto, com todas as exigências, com lei autorizativa, com o PEF já assinado, né? Para que a COFIEX, então, apreciasse o nosso pleito com o Banco Mundial, e ele foi apreciado, foi aprovado. Então, em janeiro, nós deveremos ter em Natal já a primeira missão do Banco Mundial, dos técnicos do Banco Mundial, fazendo um percurso aqui, olhando, visitando, observando tudo, né? Em relação a esse projeto. E a partir daí já partir para os passos necessários para a assinatura de contrato, que deve ocorrer aí por volta de fevereiro ou março. Secretário Wagner Araújo, a oposição, né, critica essa estratégia, vamos dizer assim, esse plano da prefeitura, alegando que há um grande volume de recursos envolvidos e que a prefeitura pode não conseguir pagar. Enfim, como é que a gestão recebe esse tipo de crítica? Bom, tem algumas coisas que eu vi que eles fazem uma ressalva, né? Desde que seja bem planejado, desde que seja bem pensado, preparado. E é fato, realmente... Não teve transparência. Esses financiamentos, eles precisam ter um bom planejamento.
Não pode fazer empréstimo de qualquer jeito, endividar o município e gastar esse dinheiro de qualquer forma, e depois, quando for na hora de pagar, o município vai estar apertado e vai comprometer as finanças, o equilíbrio fiscal. Nesses casos, é importante que todos saibamos, a gente deve comemorar, porque nós conseguimos destravar a cidade depois de muito tempo para ter acesso a esses recursos externos. É assim que Fortaleza fez aquela orla, foi assim que João Pessoa está conseguindo fazer o que está fazendo hoje. Não tem milagre, não há como... Eles têm também, né, o financiamento. Todos eles têm financiamento, qualquer pessoa pode visitar a página aí da Cofiex que vai ver lá os financiamentos que essas cidades, todas as cidades têm tido, né, as capitais, principalmente essas com as quais a gente concorre aqui da região Nordeste. Está lá os financiamentos, né? O João Pessoa teve acesso a recursos da Agência Francesa de Desenvolvimento, recurso da CAF. Fortaleza tem cerca de 700 bilhões ao longo dos últimos 10 anos contratados. Então, assim, é uma estratégia acertada. Agora, é preciso ter cautela exatamente nessa questão do planejamento, na execução das obras, que tipo de obra você vai fazer, se essa obra realmente vai gerar no futuro receita, ampliação, expansão da atividade econômica, ampliação da arrecadação do município, suficiente para se pagar, porque é sobre isso. E é importante lembrar que quem primeiro faz essa análise não somos nós fazemos também, mas a própria Tesouro Nacional, as próprias instituições financeiras, eles não botam um só centavo em nenhum lugar se eles não vislumbrarem, não constatarem, não calcularem, né, que aquele financiamento vai gerar receita suficiente para ele se pagar. Porque esse não é um risco, no caso, para a instituição e para o governo, de fazer alguma coisa em cima de algo que não... investir, jogar recursos, jogar dinheiro em cima de um projeto que não tenha um planejamento adequado, assertivo, estruturado, de longo prazo, né? Então é importante que a gente tenha isso em mente, porque uma via crucis que a gente tem que fazer exatamente para comprovar e para destinar os recursos, fazer um planejamento bem feito. Secretário, o senhor usou agora há pouco um termo que eu gostei bastante, porque conversa muito com a minha geração, que é o corre. Vocês fizeram um corre aí para conseguir até dia 11 de dezembro. E aí, complementando a pergunta de Marcos, a oposição na Câmara criticou a falta de diálogo, de que os projetos chegaram de urgência, de que não tinha muita explicação. Aqui na entrevista o senhor conseguiu detalhar muita coisa desses financiamentos que a gente consegue compreender. Mas com a Câmara foi assim? Teve diálogo, não teve? Teve esses esclarecimentos, essas informações? Porque há inclusive uma crítica por parte de alguns vereadores da oposição de que esse diálogo não foi feito, pelo menos com os vereadores de oposição. Inclusive nos projetos que iam para lá, não ia detalhado como seria, para que seria, enfim. Bom, a minha sugestão é que leiam as mensagens, que é um documento que encaminha, né, o projeto de lei, né? Que vai anexado ao projeto de lei, porque essas mensagens, elas têm várias páginas, exatamente para dar todas as informações, para dar todos os elementos, definir o que é que vai ser feito, como vai ser feito, por que vai ser feito. Agora, é fato que alguns desses projetos, não todos, mas alguns foram solicitados aquele chamado regime de urgência, por conta exatamente deste corre. Nós tínhamos um prazo, uma janela temporal, uma oportunidade para aproveitar, que era exatamente encaixar esse financiamento ainda nessas instâncias de autorização federal, agora no calendário que eles têm, que são reuniões que ocorrem a cada 3 meses, 4 meses. Se a gente perdesse agora, só iríamos ter lá para março, abril, nós iríamos ficar até lá parados, porque os bancos ficariam esperando essa autorização da Cofiex. Então, nós tivemos alguns casos em que houve essa necessária urgência. Mas nós temos feito uma série de entrevistas, estamos aqui agora, inclusive, explicando, detalhando. Nós, nas mensagens que foram enviadas, elas foram bastante detalhadas. Se houver uma leitura, eu recomendo, quem estiver achando que algum projeto foi aprovado sem as devidas informações, eu sugiro fortemente que dê uma lida na mensagem que encaminhou, porque essas mensagens, elas estão bem detalhadas. Ok, então vamos... Certo. A gente precisa fazer um intervalo agora. Então, antes que o nosso tempo esgotou, vamos agradecer então a participação do secretário Wagner Araújo aqui na bancada do Radar 95, trazendo pra gente aí essas informações, respondendo aos nossos questionamentos. Muito obrigado, secretário. Deu tempo nem de falar da Estela, né? Ainda ia perguntar sobre
Dá para fazer mais uma. Então vamos lá, explicar o que é a Estela, né? Que foi lançada aí. Quem é, né? Essa Estela, que tanto falam. Bom, Estela é um personagem que vai se integrar à vida do natalense. É assistente virtual, assim como você tem a Alexa da Amazon, você vai ter agora a Estela da Prefeitura de Natal, que é um assistente virtual que responde pelo WhatsApp 3232-4900. Você que está nos ouvindo pode adicionar aí no seu WhatsApp 84, né, do DDD 3232-4900. E qualquer coisa que você queira saber sobre a cidade, ou pedir qualquer serviço, ou qualquer orientação, serviço público da cidade, você vai ser respondido ou por texto, ou por voz, da forma como você quiser, com a linguagem que você quiser. Uma pessoa que às vezes não tem hábito de ficar usando computador ou usando aplicativo, pode perfeitamente conversar, pedir serviço. Manda um áudio, ela responde em áudio. Estela toca música. A Estela toca. Eu só respondo, né? E a gente está trabalhando já para a segunda etapa da Estela, que é ela fazer agendamento de consultas. Olha aí. Eu pensei que era para também tocar. Bota essa Estela para trabalhar. Serviço, porque esse é um problema, uma dor que o natalense tem, principalmente as pessoas mais humildes, que quando precisa de um médico, de um atendimento médico, fica ali numa fila, às vezes madrugando, em frente a uma UBS para pegar uma ficha de atendimento. Isso vai acabar nesses próximos meses com agendamento de consulta e exame sendo feito através da Estela, nesse telefone, nesse WhatsApp 3232-4900. Aí eu digo, Estela, eu quero uma consulta para um clínico geral em UBS e tal. Aí ela marca isso? Aí ela vai agendar e vai dizer que você vai 9 horas e 30 minutos na UBS tal. E você vai fazer a consulta. Ou não vá amanhã, deixa para depois. Se você disser que é uma urgência, uma situação tal, aí ela vai orientar você a ir para a UPA, vai dizer quando é que fica a UPA e quais são os serviços. Se for preciso reagendar, ela vai mandar mensagem dizendo, não vá, foi reagendado. Se for preciso reagendar, o médico não vai comparecer, vai evitar esse deslocamento desnecessário das pessoas que ficam indo e vindo, se humilhando às vezes, né? Com dificuldade para poder ter acesso ao serviço. Pois então promovam logo o quanto antes Estela. Secretário, agora sim, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso radar. Eu é que agradeço a oportunidade, estamos sempre à disposição. Boa noite e muito obrigado. Muito obrigado, secretário Wagner Araújo, secretário de Planejamento do município de Natal. São 6 horas e 29 minutos, a gente vai para um rápido intervalo comercial e daqui a pouco tem Radar na Política. Fica aí.